Você se lembra do Enéas? Entusiasmo, firmeza, vontade, determinação. O Brasil precisa construir a bomba atômica. Não acredite em pesquisa. Pesquisa não elege ninguém. Chegou a hora de segurarmos na mão a tocha olímpica de uma grande corrida. Eu sou o único que pode mudar tudo isso. Meu nome é Enéas. Enéas Carneiro foi um dos políticos mais polêmicos, se é que a gente pode dizer assim. Na verdade, ele era polêmico, mas não entrava em polêmica. O próprio jeito dele já era bem polêmico. Foi taxado como muito maluco nos anos 90, todo mundo ficava falando, sei lá, o Enéas, né? Vou ver a propaganda política por causa do Enéas. Mas de uns tempos pra cá, algumas pessoas na internet começaram a manifestar a opinião deles, falando assim, o Enéas, ele tinha umas ideias boas. O Enéas foi o presidente que a gente nunca teve. Será que de fato o Enéas era maluco ou só um gênio incompreendido? Esse é o questionamento do vídeo de hoje do Nerd Show, onde vamos contar a história completa de Enéas Carneiro. Gênio ou louco? Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Se você não tinha consciência de política, ou pelo menos de televisão, ou da sua vida mesmo ali nos anos 90, no início dos anos 2000, o Enéas era um político que a gente sempre esperava aparecer na televisão, porque ele sempre ficava usando uns jargões. Repugnância por tanta patifaria e discriminação. Umas palavras difíceis, né? É consequência de um modelo político-administrativo do tempo do Brasil colônia. Tinha até uma moça que era Enéas Júnior, né? Que era a Avanir. 56, meu nome é Avanir. E ele ficava lá falando um monte de proposta que ele tinha pra mudar o Brasil e muita gente achava que ele era meio maluco, assim. Você tinha um pouco dessa ideia, Barbarelano? Com certeza. Ele era uma figura muito carismática, se é que a gente pode dizer assim, por causa da carequinha dele, da barba, né? Que não era tantos políticos assim que tinha aqueles trejeitos, ele era meio magrelinho, assim, e gritava o menino. Nossa Senhora! Grite junto com todo o Brasil. Para conquistar uma nação, não é preciso mais invadi-la. O feitiço virou contra o feiticeiro. Meu nome é Enéas. Mas nem sempre ele foi esse cara dessa barba voluptuosa, porque nós temos que usar palavras bonitas, já que estamos falando do episódio do Enéas aqui, né? Voluptuoso, em que existe deleite ou um grande prazer. Delicioso, deleitoso, libidinoso. Meu nome é Enéas. Ele já foi uma criança bem pequenininha lá em Rio Branco, no Acre, que nasceu em 1938. Mas ele não teve uma infância de margarina, não. Amor, me passa a margarina, por favor. Claro, querido. Obrigado. A infância dele foi muito pobre, foi uma braveza danada. Ele teve que trabalhar desde os 9 anos de idade, porque infelizmente o pai dele tinha falecido e alguém tinha que trazer dinheiro para casa. Ele foi uma pessoa que apostou todas as fichas dele no estudo, e todas mesmo, porque ele sempre se dizia mais inteligente do que os candidatos que estavam ao redor dele. Eu não acho nada. Eu sei ou não sei? Não sei se mais inteligente, mas com certeza com um léxico mais vasto, né? Mais palavras ele conhecia. Tendo lido centenas de obras de filosofia, cibernética, linguística, lógica, psicologia, sociologia, paleoantropologia, teoria dos sistemas, estruturalismo, ciência política, etc, 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 etc. Olha, ele sabia de tudo. Nossa, eu tô chegando perto do Enéas já, hein? E sempre foi o aluno de maior destaque de todas as turmas que ele participou. E ele percebeu que na carreira militar ele podia se desenvolver e conseguir ficar um pouco melhor financeiramente, né? Daí em 1958 ele prestou vestibular na Escola de Saúde do Exército lá no Rio de Janeiro e passou em primeiro lugar. E quase 2 anos depois era graduado 3º sargento, primeiro lugar da minha turma. Trabalhando no Hospital Central do Exército. E ele passava em todos os concursos que ele fazia. Ele era, assim, aquele concurseiro nato. E ele se formou em medicina, né? Começou a dar aula, fazer várias coisas e até escreveu um livro que se chama O Eletrocardiograma. Ele fala que dentre esses 1.200 livros que ele leu, ele usou várias coisas daí para criar o próprio livro dele. Mas dando aula sobre cardiologia, né? Que era a especialidade dele, ele falou que mudou de vida. Mas por quê? Na verdade, porque a esposa dele falou que ele reclamava demais e um dia falou assim, ó, você reclama tanto da política aí, por que você realmente não faz
faz alguma coisa em vez de ficar só reclamando. Foi o que ele fez. Em 1989, o Enéas funda o Prona, que muita gente só lembra desse nome porque ele só ficava o Prona, gritando Prona, não sei o quê. E o que significa Prona? Partido de Reedificação da Ordem Nacional, mas também que tem um duplo sentido nesse nome aqui, porque Prona, na verdade, é uma técnica médica para você aliviar os sintomas respiratórios de um paciente. E ele meio que usava isso, porque ele falava que ia aliviar os sintomas do Brasil, entendeu? Tudo bem que ele era muito bom de trocadilhos, né? Aparentemente. Esse é muito intelectual para qualquer um entender. Mas aí, em 1989, as primeiras eleições diretas depois do regime militar, ditadura, do jeito que você quiser chamar, ele foi um dos candidatos a presidente. Porque assim, nessa eleição, na verdade, só não foi quem não quis ser candidato a presidente. Tinha todo mundo, o padeiro da esquina e tal, porque era a primeira, né? Tinha 1 bilhão de candidatos. E na época, o Enéas só tinha 15 segundos para falar na televisão. E aí foi que vieram várias frases memoráveis dele. E a primeira que ele lança na televisão é: Sou professor de cardiologia. Registrei no segundo ofício, em Brasília, um documento afirmando que, se não for eleito, não serei candidato a qualquer outro cargo em nenhum escalão do poder. Nunca fui, não sou e não serei político profissional. Meu nome é Enéas. E gritava o menino. Eu ficava pensando, por que será que ele tá gritando? Mas será que ele tá achando que não tem microfone na televisão? Que é estranho, né? Reaja! Não vi a miséria pela janela. Ela estava dentro de casa. Inflação, fome e miséria. Até a próxima eleição. Meu nome é Enéas. Mas só que apesar de ter só esse pouco tempo de tela, né? Ele aproveitou muito bem para falar como se fosse um texto contínuo grande a cada 15 segundos. E para bater na mesa, para chamar atenção mesmo. A estratégia dele acabou não funcionando tão bem assim, né? Porque eram 21 candidatos à presidência. 21. E ele ficou em 12º. Você vai de 21 em 12º? Tudo bem que não serviu muito bem para a campanha dele, mas serviu para ele se apresentar ao público, porque até então ele andou completamente, né, desconhecido. E além disso, foi um prato cheio para os publicitários começarem a aproveitar isso para as propagandas de televisão. Ele, na verdade, ele era um meme da época. 56! Sendo que a gente não tinha essa palavra ainda, né? Imagina se fosse hoje. Aí, em 1994, ele voltou, agora já um pouco mais conhecido, e com um pouquinho mais de tempo ele conseguiu falar mais. A era da confiança, do respeito, do preparo, da cultura, da inteligência, da ciência, do entusiasmo, etc. Mas nessa época ele pulou do 12º lugar para 3º lugar na eleição. Ficou atrás só do FHC, do Fernando Henrique Cardoso, e do Lula. Imaginaria que o Enéas foi 3º lugar numa eleição presidencial? Ou o senhor duvida disso? Imagina, Babrelando. Pois é, menino. Claro que tiveram várias teorias de por que ele alcançou essa marca, né? Muita gente falou que era voto de protesto, muita gente falou que ele era realmente mais capacitado. Isso é uma coisa que é difícil da gente saber até hoje. Imagina saber nessa época, né? Só que veio a eleição de 1998 e ele, que era para continuar crescendo, teoricamente, dessa vez recuou, terminando a eleição em 4º lugar. Meu nome é Enéas 56. Também tiveram algumas teorias de por que ele recuou o número de votos, né? Mas muita gente atribui isso a um evento específico, que foi ele defender a criação da bomba atômica brasileira. Vocês lembram mais ou menos disso? Sou o único candidato a presidente que tem coragem de dizer que o Brasil precisa construir a bomba atômica. A ideia dele é que você não usa uma bomba atômica, você tem uma bomba atômica pro pessoal te respeitar. Se o Japão tivesse a bomba, ninguém se atreveria a ter destruído Hiroshima e Nagasaki. Meu nome é Enéas. Só que isso com certeza deixou o pessoal um pouco mais inseguro, porque a gente não gosta muito de guerra, né? A gente é mais da paz, assim, deixa o povo brigar aí, nós não estamos, ó, nem aí. Só que em 2000, o Enéas resolveu voltar atrás do que ele tinha falado, né, de candidatar só para presidente, e resolveu sair candidato para a prefeitura de São Paulo. Não deu certo para ele, mas ele conseguiu reunir vários e vários votos para Avanir, que era a versão feminina do Enéas. A imprensa está de mãos dadas com o governo e o governo é submisso ao sistema financeiro internacional. É por isso que o povo não tem acesso à verdade. Em 2002, o Enéas voltou a se candidatar, mas agora para deputado federal, em São Paulo. E agora a coisa virou. Sou candidato a deputado federal, meu nome é Enéas. Ele se tornou o deputado mais votado da história com 1,57 milhão de votos. Só sabendo um pouco disso, é difícil da gente falar se ele era realmente um gênio ou um louco. É mais fácil a gente entender um pouco das propostas e as
ideias que ele tinha pro Brasil, que eram tratadas meio como polêmicas e até meio radicais. E será uma surpresa. Tem gente que achava que ele era só um louco aproveitador, né? Tem gente que achava que, na verdade, ele era um gênio incompreendido. Começando sobre a tal da direita e da esquerda, ou do centro. Ele falava que, na verdade, não se encaixava em nenhum desses lados. Eu não vejo hoje mais no mundo moderno condição para que se fale de esquerda e direita. Esses conceitos são obsoletos, ultrapassados. Jamais aceitei o elitismo da direita, a desordem da esquerda, nem a falsa democracia. Meu nome é Enéas. E justamente a gente via algumas declarações dele defendendo, na verdade, o argumento mais sensato segundo a visão dele. Por exemplo, ele já deu algumas entrevistas falando que admirava o Fidel Castro. Pela personalidade forte, pela coragem de enfrentar o monstro. Peraí, mas eu não disse, eu não sou socialista, então eu não tenho como modelo o senhor Fidel Castro. E pela coragem de enfrentar o monstro que era os Estados Unidos. O Enéas dava umas porradas boas nos Estados Unidos. Ele criticou muito os Estados Unidos no Afeganistão e dizia que o Brasil, se não tomasse cuidado, poderia ser o próximo alvo americano. Ele dizia que, abre aspas, tanto a China como a Rússia e a Índia, além de vários outros países, poderão ser excelentes parceiros comerciais, no caso de retaliações advindas do Império Americano. Ou seja, ele estava preparado caso os Estados Unidos desse um ruim ali, né, inventasse de vir pra cima da gente, a gente tinha com quem contar. Ele falava muito sobre os recursos naturais brasileiros, tanto que falava muito do tal do nióbio, né? A primeira pessoa que a gente ouviu falar do nióbio foi o Enéas. O senhor já ouviu falar em nióbio? O Brasil é o maior produtor de nióbio do mundo. Mais de 95% da produção mundial. Tudo vendido a preço irrisório. E ele era completamente contra as privatizações. Privatizações são negociadas se servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras. Principalmente contra a da Vale do Rio Doce, né? E se ele pudesse, ele ia desfazer essa privatização e dar ela de volta pro Brasil. Mas do outro lado, né, ele também era muito a favor das Forças Armadas. Por exemplo, ele disse que se fosse eleito, ele ia triplicar o pessoal das Forças Armadas. E também tem a questão da bomba nuclear, mas que é mais para você ficar em pé de igualdade e conversar com as outras pessoas, né? E ele era a favor do pessoal também ter armamento, era a favor das armas. Mas apesar de ser a favor do exército, ele criticava o período da ditadura, do regime militar, sabe? Ele achava que não foi um período muito bom pro Brasil, não. Lamentavelmente, o regime militar esqueceu-se de uma coisa fundamental, a formação do cidadão, o investimento no homem. Segunda falha, o regime militar asfixiou a imprensa. E ele também era contra a demarcação das terras indígenas. Ele falava que, na verdade, os indígenas precisavam mais de recursos do que tudo, que as terras dele lá eles podiam andar 600 anos sem passar pelo mesmo lugar. E o Enéas também era contra o aborto. E ele disse que se ele não conseguisse tirar todas as crianças da rua nos 6 primeiros meses do mandato, ele ia renunciar. Com a ajuda da doutora Vanir, tirarei todas as crianças da rua, afastando-as da criminalidade. Atacarei as causas e não apenas os efeitos. Meu nome é Enéas 56. E tinha outros posicionamentos que eram mais polêmicos. Por exemplo, ele era completamente contra a legalização das drogas e ele também era taxado como homofóbico. O homossexual, sem dúvida, pertence a um grupo, veja o senhor, que se generalizasse, representaria a extinção da espécie. E além disso, ele também era meio moralista contra o negócio que passava na televisão, dos programas, do pessoal ficar meio pelado e tal, né? Há nenhum pai de família que goste de, às 7 horas da noite, ligar um aparelho de televisão e ver na tela expostas cenas de lascívia, de luxúria, de lubricidade, de sexo quase explícito. Mas ele chegou a participar da escolinha do barulho lá na Record. O que tinha mais lá era gente pelada. A série bonita é de qualquer ângulo. Agora, um ponto que o pessoal mais critica e elogia ao mesmo tempo é a inteligência do Enéas. O que critica, mas é assim, porque ser inteligente é bom. Mas ele era meio que um pouco prepotente falando que ele era mais inteligente do que os outros. Se com 15 segundos consigo falar com clareza, com 2 minutos e meio eu passaria como um trator por cima desses candidatos tão ruins que mais da metade da população está indecisa. Meu nome é Enéas. Na verdade, os outros também não eram competidores muito.
né, defendendo. Só que tinha alguns discursos que parecia que ele tava forçando um pouco a barra, e realmente muita gente não entendia o jeito que ele tava falando. O sol nasce no levante e, ao entardecer, desaparece no poente. Só usam o jargão, o catange e solecismos com desculpa de linguagem moderna. Que não mais nos deixemos dirigir por esta meia dúzia de pascácios. Aí não dava pra entender se ele parecia inteligente ou ele era inteligente, tá pra entender? E isso afasta um pouco do público. Outra birra que ele tinha é com um povo que não sabia escrever e ler direito, e não sabia nem falar também. Fala-se muito mal no Brasil, e escreve-se pior, mas a língua é o maior patrimônio de um povo. Desrespeitá-la é desrespeitar a própria nacionalidade. E tiveram algumas outras contradições também, por exemplo, em 96, a doutora Vanir, né, se candidatou à prefeitura de São Paulo, mas não aparecia nas pesquisas e tal, ele começou a meter o pau no Ibope, que não sei o quê, que isso, aquilo. Candidata a prefeita, 56. Por que a senhora não aparece nas pesquisas? O governo, a imprensa e os institutos de pesquisa estão sempre unidos e sempre contra o povo. É por isso que os senhores são sempre enganados. Mas aí em 2002, né, que os dois já eram mais conhecidos, eles falavam, estamos liderando o Ibope. Mas peraí, mas você acredita na pesquisa ou não acredita na pesquisa? Ibope apontou o meu nome disparado em primeiro lugar para deputado federal e a doutora Vanir, 56.500, em segundo lugar para deputado estadual. De um ano pro outro, assim, muda tanto. E a verdade é que ele nunca se envolveu em grandes polêmicas, assim, né? Que nem os políticos de hoje em dia. Em 94 foi descoberto que ele pagava um médico para fazer os plantões dele para dar o tempo dele poder aposentar. Isso é estranho, né? Mas na verdade isso tá dentro da regra, tá dentro da lei. Não tem nada de errado em fazer isso. A maioria dos médicos fazia isso, eu não sei se fazem ainda, mas é na prática comum. E outra polêmica que não foi com ele, mas sim com o partido, é que o partido cobrava uma taxa de 7 mil reais e diziam que era para ajudar nos custos dele se deslocar pelo país e tal. Aí eu não sei se tá certo ou errado, esse que cobrava, esse que se entendam, né? Mas infelizmente em 2007 Enéas faleceu devido à leucemia, com seus 68 anos de idade. Inteligente que era, né, e médico, ele resolveu parar com o tratamento para ter mais um conforto. Pois é, mas a gente entendendo um pouco sobre a história do Enéas, a gente interpreta que ele era um gênio ou um louco. Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu não vejo que o Enéas seria a salvação da lavoura e nem que ele seria, por exemplo, aquele maluco que todo mundo achou que ele seria. Não, mas eu acho que ele foi um gênio num determinado aspecto e que fez escola e que é usado até hoje. Ele percebeu que chamar atenção, e mesmo que seja chacota, você vai receber atenção e o pessoal vai começar a prestar atenção direito no que você tá falando. Sou Dionísio Papai Noel. Isso, eu sou o Zé Gatinho, 2346. Estou cansado. Deputada estadual, 22 mil. Vote 70007. São muito mal preparados. Que foi o caso de um cara que saiu lá da eleição de 89 em 12º lugar, que já foi bastante coisa, para 3º lugar numa eleição, gritando na propaganda eleitoral com quase 15 segundos de tela. Tá doido, esse cara pra mim é um gênio do marketing. Eu só fico preocupado com uma coisinha aqui que eu tava pensando. Fez bastante escola, a gente vai ver isso acontecendo em vários lugares, mas e o Pablo Marçal, hein? Eu tô achando que vem aí o novo Enéas. O senhor acredita nisso? Mas isso a gente vai ter que esperar pra ver, né? Enquanto isso, vou deixar o vídeo do Henrique Cristo, quem que é ele de verdade, que eu não aguento mais receber e-mail das seguidoras do Henrique Cristo, você acredita? Você tem que ver o vídeo pra você ver. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana às 7 horas da noite eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus! Chega de tanta conversa fiada. Meu nome é Enéas!